o seu nome, sem ser o primeiro, o seu nome Joaquim. Sim, senhor. Você chegou a ser membro da Igreja Universal? Não, bispo, eu cheguei a ser pastor da Universal. Na Universal? Na Mundial, perdão. Cheguei a ser... Perdão, gente. Cheguei a ser pastor da Mundial. Na Universal? Na Mundial, perdão. Cheguei a ser... Perdão, gente. Cheguei a ser pastor da Mundial. E o negócio é forte. Cada coisa que... E quanto tempo você foi pastor nessa igreja? Fiquei de pastor há 3 anos, bispo. Na Igreja Mundial? Na Igreja Mundial do Poder de Deus. Muito bem. E você fala... O que você chama de forte? Porque tem muita coisa, pelo que eu sei, você para contar, mas o que você chama de forte? Forte, por exemplo, bispo, como muitos pastores lá vivem uma coisa que não são. 21 de março de 2001. Um crime bárbaro chocou a sociedade baiana e ganhou repercussão nacional. Lucas Terra, com apenas 14 anos de idade, foi assassinado de maneira cruel e covarde. Depois de ter sido espancado, violentado sexualmente, ele ainda foi queimado vivo. Os acusados, 2 pastores e um obreiro de uma das maiores instituições religiosas do país. Por exemplo, eu praticamente estive no meio deles, eu sei como que é, porque só quem está lá dentro sabe como que é assim, bispo. Por exemplo, dentro do povo, dentro do meio da igreja, eles vivem uma coisa que mostra na televisão, aquele negócio, aquela emoção, né? Aquele sentimento, tudo. Mas quando está por fora, quando vive aquela vida de pastor mesmo, o homem, olha, prostituição, bispo, é muita coisa horrível, drogas, olha, cada história, bispo, que machuca, dói mesmo, só de ouvir já machuca mesmo. Isso é um negócio que, olha, está na hora de ser revelado. 10 anos se passaram. Senhor Carlos Terra conta na ponta dos dedos os dias de sofrimento. Eu quero contemplar todos os assassinos do meu filho na cadeia, condenados, sentados no banco dos réus e atrás das grades de uma prisão. Eu sinto muita falta dele. Eu sei que eu estou lutando pelo que fizeram com ele. É como se eu pudesse dizer para ele: ó, Lucas, eu não estou parada. Eu estou saindo todos os dias para falar do que aconteceu contigo, para que a tua história não seja esquecida. Dos 3 homens acusados de terem cometido o crime, apenas Silvio Galiza se encontra atrás das grades. Atualmente, Galiza cumpre pena aqui no Conjunto Penal de Lauro de Freitas, onde o regime adotado é o semiaberto. E agora, sem poder contar mais com o apoio jurídico que a instituição da qual fazia parte colocara à sua disposição. Procurado por nossa produção, ele decidiu voltar a falar. Essa é a primeira vez que o ex-pastor se pronuncia para uma equipe de TV dentro do presídio. E durante a conversa, ele revela que sofreu pressão psicológica, ameaças. Pressão psicológica, ameaça de morte e todos os outros tipos de... Mas você crê que está na hora de ser revelado. Por que você ficou sabendo disso tudo? É que você não está falando de drogas, está falando de prostituição, mas você sabe de casos, parece... Sim, senhor, bispo, eu sei de casos muito fortes de que aconteceram, porque eu vivia 3 anos numa igreja, na Igreja Mundial, fiquei 3 anos de pastor, fora os anos que eu ficava lá de membro, conhecendo tudo o trabalho, como que eram as coisas. Quando eu estava dentro, eu achava que era uma coisa que passava pela televisão, que a gente via, mas quando como eu comecei a entrar de pastor, eu fui vendo que, olha, é tudo uma farsa, sabe? É tudo algo ali mesmo, sabe? Que não é dos padrões de Deus, não é daquilo que está na palavra. Pressão psicológica, ameaça de morte e todos os outros tipos de psicológico que pudesse acontecer. Eu poderia, nesse exato momento, estar chegando dizendo assim que tinha sido a minha pessoa, porque queira que não queira, eu já cumpri a pena quase toda. De 15 anos, estou tirando 7 anos e pouco, já estou vencendo o benefício. Poderia dizer, não foi eu, mas eu não vou assumir a culpabilidade, nunca assumi e não vou assumir de um crime que eu não cometi. Quem são os verdadeiros assassinos do Lucas Terra? Estão nos outros processos. Já foi dito, já. Joel, como está bem claro, a justiça em si pediu a prisão dele, mas devido a tantos recursos, se encontra na rua.
Se eu denunciasse, perdia minha família. Se eu não denunciasse, infelizmente, como aconteceu, a culpabilidade de um crime sobrecaria sobre a minha pessoa. E o que aconteceu? Quantas vezes chegaram advogados amantes para me fazer proposta, para que eu não pudesse em si jogar tudo para o ar, para que eu não denunciasse. Isso tudo foi presenciado? Foi posto milhões. Foi colocado muito dinheiro. Para que você assumisse a culpa? Para que eu pudesse sair daqui do estado, para que me tirasse daqui do estado, para que me mudasse, botasse em outro país. Só que eu tenho uma família, a família é grande. Eu não posso visar somente a minha pessoa. Eu sabia que minha família ia ficar vulnerável. E eu tinha que então zelar por esse lado. Então, fui execrado. A gente chegava a um restaurante, uma festa, se não tinha o que a gente queria, bispo, era tudo facilidade. A realidade era, tinha cocaína, tinha maconha, tinha droga. Bispo, até crack chegava a rolar no meio. Mas rola ainda? Rola ainda, né, bispo? É algo muito forte. Porque assim, a gente... Eu lembro até um pastor conhecido entre nós, ele chegava, uma hora antes, ele usava cocaína para fazer as reuniões. E ele está como pastor ainda? Ultimamente, eu fiquei sabendo que ele virou bispo, né? O crime, que completou 10 anos, chocou pela crueldade. O adolescente foi abusado sexualmente e queimado vivo. A gente se sentiu humilhada como pais do Lucas, esperando que a justiça seja feita. Lucas Terra tinha 14 anos quando foi morto em março de 2001. Segundo a Promotoria de Justiça, o adolescente foi abusado sexualmente, colocado numa caixa de madeira e queimado vivo num terreno baldio na Avenida Vasco da Gama, em Salvador. O autor do crime é o ex-pastor Silvio Roberto Galiza, que foi condenado a 18 anos de prisão e hoje cumpre a pena em regime semiaberto. Ele acusou Joel e Fernando de participação no assassinato, mas os dois até agora não foram julgados. Eles estão em liberdade, estão passeando pelas ruas e shoppings de Salvador como se nada tivesse acontecido, como se um cachorro tivesse sido morto. A promotoria acredita que os acusados irão à júri popular. Não tenho a mínima dúvida, os dois serão submetidos a julgamento popular muito em breve, se Deus quiser. No fim da audiência, Fernando Aparecido deixou o fórum sem falar com a imprensa e sob protestos da mãe de Lucas Terra. Sabe por que ele fez isso? Aqui eu encerro. Sabe qual é a maior prova? Ele está desesperado. Ele fez isso na tentativa de frear a saída do povo dele para as igrejas neopentecostais e pentecostais, porque a porta de saída está maior do que a de entrada. Macedo não é inocente, não. Ele não é bobinho, não. Ele é calculista. Ele fez isso porque está tendo uma evasão monstruosa de gente que está se despertando, entendendo a Bíblia lá dentro da igreja, vendo o que eles estão fazendo, a utilização do dinheiro, e estão dando no pé, e é uma maneira de travar. Mas que vergonha. Vamos aguardar. Vamos ver onde isso vai chegar. Que vergonha. Horário nobre da Rede Record. Não é para glorificar a Deus, mas para esculhambar com crentes e com a igreja. Que Deus tenha misericórdia. Deus abençoe você. Uma festa religiosa reuniu centenas de milhares de fiéis neste sábado no centro de São Paulo. O encontro comemorou o aniversário da Igreja Mundial do Poder de Deus. Oração e muita fé. Foi assim a comemoração do 13º aniversário da Igreja Mundial do Poder de Deus no centro de São Paulo. Desde as 8 horas da manhã, milhares de pessoas vieram ao Vale do Anhangabaú para acompanhar o evento. Mais de 1.400 igrejas espalhadas pelo Brasil e exterior vieram para São Paulo. O prefeito da capital também participou e falou da importância da festa religiosa para a cidade. Através das suas orações, procurar contribuir, procurar mostrar o quanto todos querem trabalhar para que tenhamos uma cidade cada vez melhor. O apóstolo Valdemiro Santiago, líder da igreja, orou com a multidão e chegou a se emocionar. Para São Paulo, significa muito a bênção de Deus, a presença de Deus marcante, forte, para que pessoas que menos favorecidas, que estão aí debaixo dos viadutos, no crack,
sofrimento, no crime, possa ser transformado e a cidade melhorar cada vez mais. Os seguidores da Igreja Mundial vieram de longe para participar da comemoração. A gente veio de muito longe para buscar a bênção, que a gente sabe que nessa igreja tem o poder de Deus. Tenho fé que ele vai fazer, porque não é ele que faz, é Deus. 2 milhões de pessoas participaram em São Paulo da celebração que comemorou os 13 anos da Igreja Mundial. Uma multidão lotou o Vale do Anhangabaú, no centro da cidade. O feriado na capital paulista ajudou a aumentar o público. A gente vê que Deus é verdadeiro mesmo, né? E que tem poder para aqueles que buscam, né? Mais de 2 milhões de fiéis se reuniram aqui no centro de São Paulo para comemorar os 13 anos da Igreja Mundial do Poder de Deus. A celebração atraiu pessoas de norte a sul do Brasil e até de outros países. É um sacrifício e sem a gente contar o esforço que a gente fez. Tenho a certeza que vai valer a pena, porque até já comecei a ser abençoada. Assim como Juliana e Margarida, centenas de fiéis vieram pedir graças e também agradecer as bênçãos recebidas. Só agradecer, só tenho a agradecer a Deus, nada mais a pedir. O prefeito de São Paulo também esteve presente. Uma festa onde aqui milhares de pessoas vêm renovar sua fé, vêm aqui celebrar a oportunidade que temos, todos nós, de ajudar a fazer de São Paulo uma cidade melhor, do Brasil um país melhor. A Igreja Mundial surgiu em 1998 em Sorocaba, no interior de São Paulo. Apenas 16 pessoas participaram do primeiro culto evangélico, liderado pelo apóstolo Valdemiro Santiago. Hoje já são mais de 1.400 templos espalhados pelo Brasil e exterior. Representa a vida da gente, a alegria, né? A realização de sonhos. Porque o sonho do homem de Deus é ver multidões adorando a Deus, na presença de Deus, felizes, buscando a paz, buscando a salvação, buscando saúde, porque Deus é quem proporciona tudo isso. Então, para mim é uma alegria, uma realização. Ninguém assumiu a responsabilidade pelo caos provocado na Via Dutra neste domingo, durante a inauguração de um templo da Igreja Mundial do Poder de Deus em Guarulhos. Eram esperadas 30 mil pessoas, mas no total, mais de 1.400.000 passaram pela igreja durante todo o dia, de acordo com a direção do templo. Dentro do prédio cabem 140 mil pessoas e neste domingo muita gente ficou do lado de fora. Cerca de 1.000 ônibus estiveram no local, o que aumentou o congestionamento na Via Dutra, a principal ligação com o Rio de Janeiro. Quem ia para o aeroporto de Guarulhos ficou até 2 horas parado e muita gente perdeu o voo. A Prefeitura de Guarulhos disse que os problemas aconteceram por causa da chuva e do movimento do feriado. A Igreja Mundial do Poder de Deus, a Prefeitura Municipal de Guarulhos e a Polícia Rodoviária Federal devem ser processadas pelos cidadãos que perderam voos em Cumbica, porque essa igreja e essas autoridades permitiram transformar a Via Dutra, que liga São Paulo ao Rio, num bolsão de estacionamento para 1.000 ônibus na inauguração do templo dessa igreja. Que irresponsabilidade! José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Congestionamento na Avenida Interlagos. Pensava que São Paulo ia estar mais vazio. Lá atrás estava bom, aqui está mais apertado, né? Uma operação especial foi montada pela CET para organizar a chegada ao autódromo. Quanto tempo até chegar aqui? Mais ou menos 1h30, quase 2 horas. O evento reuniu gente de todo o país. Para se ter uma ideia, olha como ficou o estacionamento do autódromo de Interlagos. Para onde se olha, tem um ônibus fretado e as pessoas continuam a chegar mesmo depois do início do evento. Os desejos para 2011 foram entregues em uma carta. Paz para o mundo, está precisando. No palco, música e oração. A multidão acompanhou atenta o culto e se emocionou. Muito mais agradecer do que pedir. E milhares de fiéis estiveram em Guarulhos no primeiro dia do ano para a inauguração da nova sede da Igreja Mundial do Poder de Deus. E o trânsito ficou bastante complicado na região.
Uma multidão que tentava chegar ao novo templo e uma fila de ônibus parados nos acostamentos provocaram um grande congestionamento na rodovia Presidente Dutra nos dois sentidos, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Os veículos estacionaram próximo à Igreja Mundial do Poder de Deus, que realizou 4 celebrações durante todo o dia de ontem. Segundo a igreja, 3 milhões de pessoas passaram pelo local. A maioria veio de ônibus. Os carros pararam em volta da igreja e faltou espaço para todo mundo. Quem não conseguiu achar uma vaga, parou na rodovia. Às 4h30 da tarde, o congestionamento na pista local da Presidente Dutra chegou a 7 quilômetros. Nós estamos em um corredor de ônibus que estão cometendo pelo menos 2 infrações. Desse lado, parados no acostamento. E desse, parados em fila dupla, em plena rodovia Dutra. Os próprios motoristas dos ônibus reclamaram. Chegamos 8 horas da manhã, paramos do lado de lá e fomos lá para o aeroporto, voltamos e retornamos agora, à tarde, às 17 horas. Mas, o que nós podemos fazer, né? A direção da igreja disse que avisou todas as autoridades sobre o evento e que havia uma estrutura para receber os fiéis. Tudo que é necessário para se fazer um evento dessa magnitude, todos os requerimentos foram feitos, assinados pelos responsáveis dos setores que receberam as informações. Você se lembra, né, daquele congestionamento monstruoso que se formou no dia 1º do ano, na Dutra, na entrada de São Paulo? Dá uma olhada, olha. Foi por causa de um culto realizado num templo que fica bem pertinho ali da rodovia. Pois é, esse mesmo templo anunciou que vai fazer hoje uma nova celebração e eles esperam um número de fiéis ainda maior. E aí quem mora, né, ou trabalha em Guarulhos, está em pânico, com medo de que esse caos todo das imagens acabe se repetindo. Hoje cedinho a Natália Ariede foi para Guarulhos com a nossa redação móvel, né, do SPTV, e a gente conversa com ela ao vivo agora. E aí, Natália, boa tarde. Oi, Trali, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, a redação móvel está no quilômetro 18,5 da rodovia Presidente Dutra. Por enquanto, não tivemos problemas, chegamos aqui com certa tranquilidade. E só para todo mundo entender direitinho a localização da rodovia em relação ao templo. Então, esse é o quilômetro 18,5 da Dutra. E esse sentido que a gente vê aqui é o sentido São Paulo. Do outro lado, o sentido Rio de Janeiro. O templo, ele fica do lado direito da rodovia Presidente Dutra para quem está indo em direção a São Paulo. Dá mais ou menos uns 800 metros desse ponto onde a gente está. E para ter uma ideia, você mostrou aí, né, Tralho, umas imagens no telão do caos que aconteceu. Nessa distância toda do templo já estava tudo parado, tinha ônibus dos dois lados, alguns chegando no templo, outros tentando fazer o retorno. E no meio de tudo isso, muitos motoristas tentando chegar ao aeroporto, tentando viajar, tentando chegar em casa. E foi esse caos completo. Até alguns pedaços aqui da Dutra que estão em obras, interditados para obras, viraram estacionamento dos ônibus. Os ônibus que não conseguiam colocar os veículos em nenhum lugar, os motoristas simplesmente decidiram estacionar os ônibus aqui enquanto os fiéis iam lá para o culto. E a gente vai ver aí na reportagem, nós separamos algumas imagens flagrantes que foram feitos nesse dia de caos completo na Dutra pelas câmeras de segurança da concessionária que administra. Esse culto aconteceu na Igreja Mundial do Poder de Deus e a gente vai ver agora na reportagem. Um táxi para no meio da Via Dutra. A passageira desce e sai correndo para tentar chegar ao aeroporto de Guarulhos a tempo de embarcar. Minutos depois, as câmeras da concessionária que administra a rodovia registram o desespero de outras pessoas que tinham voo marcado e não conseguiam chegar ao aeroporto. Repare neste homem. Ele corre entre os carros, puxando a mala debaixo de chuva. Muitas pessoas perderam o voo. Eu demorei 45 minutos para entrar no aeroporto para fazer uma corrida, entendeu? E o pessoal não conseguia nem entrar e nem sair do aeroporto devido ao trânsito. Observei que tinham pessoas de cadeira de roda, inclusive, atravessando a rodovia, né? Então é um perigo, né? Tanto para eles quanto para a gente que utiliza aquilo ali para chegar até aqui. Diante dessa confusão toda que aconteceu aqui no dia 1º de janeiro, a Polícia Rodoviária Federal elaborou um relatório e encaminhou tudo para o Ministério Público. Luciana, o que vocês apontam nesse relatório? Bom, a gente aponta os riscos que nós constatamos aqui, risco à segurança, risco ao direito de ir e vir de quem trafegava pela rodovia Presidente Dutra, também a Hélio Smith. O Ministério Público instaurou um inquérito civil para apurar se houve falhas no processo de licenciamento do templo. Os promotores querem saber, inclusive, se a Prefeitura de Guarulhos fez um estudo de impacto de vizinhança e de tráfego.
No dia 1º de janeiro, quando teve toda essa confusão com reflexo nas rodovias Presidente Dutra, Hélio Schmidt e Ayrton Senna, a Igreja Mundial do Poder de Deus havia mandado um ofício para a Polícia Rodoviária dizendo que 30 mil fiéis iriam participar do culto. A preocupação agora é que hoje à noite começa uma vigília na igreja, que vai durar até amanhã. São esperados 50 mil fiéis, 20 mil a mais que da última vez. O evento está programado para começar às 11 da noite, mas às 10 da manhã já tinha gente chegando. Só espero que as pessoas tenham aprendido com a primeira experiência, né, que não cause tanto transtorno para quem está trabalhando, quanto para os passageiros do aeroporto, né, dos aviões que precisam ir e vir e não podem perder os seus voos e seus compromissos em conta disso. Sabe por que ele fez isso? Aqui eu encerro. Sabe qual é a maior prova? Ele está desesperado. Ele fez isso na tentativa de frear a saída do povo dele para as igrejas neopentecostais e pentecostais, porque a porta de saída está maior do que a de entrada. Macedo não é inocente, não. Ele não é bobinho, não. Ele é calculista. Ele fez isso porque está tendo uma evasão monstruosa de gente que está se despertando, entendendo a Bíblia lá dentro da igreja, vendo o que eles estão fazendo, a utilização do dinheiro, e estão dando pé, e é uma maneira de travar. Mas que vergonha. Vamos aguardar. Vamos ver onde isso vai chegar. Que vergonha. Horário nobre da Rede Record. Não é para glorificar a Deus, mas para esculhambar com crentes e com a igreja. Que Deus tenha misericórdia. Deus abençoe você.